Senhores e senhoritas, meu querido e amado público, você que nos acompanha pelas rádios, pela rádio, aliás, Rádio Roraima AM 590, para você que nos ouve por meio do nosso site, radiororaima.com.br, para você que me acompanha pelo aplicativo, que baixou aí gentilmente a Rádio Roraima na sua loja de aplicativos no Play Store, para você que nos assiste pelo canal do YouTube, canal oficial da Rádio Roraima. Eu gosto, gente, de abundância. Eu gosto de trazer... Olha, não me lance desafio não, porque eu gosto, viu? Eu aceito. E eu olho para essa sala aqui, de sala de imprensa. Sala de imprensa é assim, é cheia, movimentada. Pauta que não falta, conteúdo que não falta. E aí a gente se vira nos 30 para poder levar para você aqui 1 hora de conversa com 3 mulheres super empoderadas. Você quer saber o que é a mulher empoderada do século XXI? Eis que eu vou te apresentar. Essas mulheres hoje, elas estão aqui para falar de assuntos extremamente importantes, que apesar de estarem sendo muito comuns entre nós, ainda são desconhecidos para muitos. Envolve questão de preconceito, falta de informação, necessidade, carência de leis que amparem quem tem a síndrome, a doença, que elas também vão explicar daqui a pouco para nós. Enfim, é uma série de situações, tem tanto conteúdo para a sala de imprensa hoje que, sem muitas delongas, eu quero, antes da pauta do dia, te apresentar as nossas convidadas. Primeiro, deixa eu falar de mim, para você que me ouve, né? Mariângela Marinho, aqui à frente desse programa maravilhoso, chamado carinhosamente de Sala de Imprensa. Minhas ferramentas de trabalho estão aqui, minha garrafinha com água, minha caneta, como uma boa repórter que sou, meu caderno de anotações, o celular para gravar o áudio quando eu tiver alguma dúvida e o nosso tablet, também para poder fazer as nossas pesquisas aqui quando assim for necessário. Sala de imprensa pronta, minhas convidadas estão aqui, eu quero apresentá-las. Ali, maravilhosa, a nossa professora Cristiane Oliveira, que é coordenadora do projeto muito bacana, que está retornando às atividades agora neste ano de 2026, que é encabeçado pelo Instituto Federal de Roraima, que eu amo de paixão, é o projeto Autismo, Grupo de Apoio Cuidando de Quem Cuida. Dia 18 de abril tem a primeira palestra, a primeira tarde. Ela vai explicar se é palestra, se é tarde, porque eu vi que tem tanta coisa que ela vai esmiuçar direitinho pra gente essa pauta do dia. Eu quero cumprimentá-la, seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, um prazer enorme estar aqui presente, falando de um projeto tão lindo e tão mesmo. Abençoado. Lindo e abençoado, tá aí que resumiu bonito. Ao lado dela, eu tenho aqui conosco a nossa queridíssima, que eu não peguei o nome dela. Anotei e não peguei, tá aqui. Rosiane Melville Messa. Melville Messa. Oh, meu pai do céu. A Rosiane, gente, ela é neuropsicóloga. Ali do projeto. Eu tenho uma dúvida pelo nome. Algumas pessoas falam Te Amar. Isso. Eu chamo de Te Amar. Olha aí. Eu sou mais próxima, Te Amar. Quero aproveitar e mandar um abraço à deputada Ângela Águida Portela, à vereadora Bárbara Falcão, que estão ali à frente desse projeto, trabalhando nas políticas públicas, fortalecendo essa rede. E a Rosiane vem nos falar também a respeito desse projeto maravilhoso, que inaugurou recentemente sua 2ª unidade, ampliando o número de atendimentos. Vai falar pra gente o que fortaleceu até aqui, o que precisa ser fortalecido. Vai dar um F5 nas leis que amparam hoje, não só a pessoa que tem o espectro autista, mas as famílias que cuidam dessas pessoas tão queridas e especiais. E ao meu lado, com cordão de girassol, tenho ela, do outro lado do ringue, dessa pauta do dia, a Ivanês Prestes. Acertei? Acertou. Muito bem. Presidente da Associação de É dos fibromiálgicos ou de fibromialgia? Fibromialgia do estado de Roraima. E aí, Mariângela, e essa pauta, como é que é isso? Bom, como eu falei para você, são assuntos polêmicos, né, que ainda não são muito bem conhecidos por parte da sociedade, mas que estão aí com suas lutas de uma forma muito forte.
e bem assim acirrada, buscando apoio junto às nossas bancadas. A questão da fibromialgia também teve aí um avanço muito grande em relação às leis, e as meninas vão conversar conosco sobre isso. Eu quero começar com a Ivanês, falando sobre a fibromialgia e perguntando: é doença? Não é doença? É síndrome? Não é síndrome? Como é que é? A fibromialgia chama-se síndrome, que é um conjunto de fatores que levam a uma dor crônica. Muito bem. A fibromialgia, ela traz diversos fatores, diversos sintomas. Eu pesquisei e em entrevistas anteriores me disseram, Ivanês, você confirma pra gente ou não, que o grupo mais acometido são mulheres. Os homens são menos acometidos. A ciência consegue explicar por quê? Em verdade, são equiparados. O problema é que o homem em si, ele não busca ajuda. Ele demora um pouco mais, então são casos subnotificados. Mas a fibromialgia, ela acomete crianças, mulheres e homens. Na verdade, o que contribui para a gente poder entender essa questão dos casos subnotificados, como você falou, né? Porque são uma série de sintomas que acabam se misturando com outras, não síndromes, mas doenças, né? Então, para você ter uma ideia, quando você vai fazer exames, é uma bateria de exames até chegar ali realmente no diagnóstico. Você tem Fibromialgia. Sou diagnosticado com fibromialgia. Mas para chegar a esse diagnóstico, foi uma peregrinação por vários especialistas e é um descarte de todas as outras doenças, porque a fibromialgia, ela não se trata de um exame de imagem, um exame de sangue que possa detectar. Não é tão rápido, né? Não, não é. E não é qualquer especialista? Não, o único especialista apto, né, a fazer é o reumatologista, o médico reumatologista. E na verdade o reumatologista, para nós aqui, é uma realidade que demorou muito para chegar aqui, né? Eu tenho casos, relatos de pessoas que foram tratadas, isso há muito tempo atrás, né, de forma errada, como se fosse reumatismo, lúpus, e na verdade até chegar ao diagnóstico da fibromialgia, realmente foi quando chegaram ao nosso estado realmente especialistas nessa área da fibromialgia, porque os exames são bem complexos e é uma bateria realmente de exames até se chegar nesse consenso. E o médico reumatologista, ele tem que ter inclusive um olhar sensível e ter ali realmente conhecimento aprofundado sobre a fibromialgia, porque, gente, se você fizer uma pesquisa aí no Google, claro que o Google, ele não é a única fonte de consulta, até tem que procurar o médico verdadeiramente, mas você vê que ela se mistura com muitas doenças, né? E um dos desafios maiores para você poder chegar ao diagnóstico, eu acredito que seja o SUS, embora ele tenha avançado muito, mas na questão da morosidade, na realização desses exames, né? Exatamente, porque são vários exames, né, para o descarte das demais doenças. Então, não é fácil você chegar e fazer uma tomografia, fazer um raio-x, fazer um exame de sangue. Então, as pessoas que dependem do SUS, os pacientes, eles têm uma demora maior, porque a demanda, ela é grande, né? Porque ela se mistura lá com outras doenças, outros pacientes que também estão buscando no SUS o tratamento, né? Para suas... Agora, Ivanês, também tem um outro agravante, por ela ter muitos sintomas parecidos com outras doenças, muitas pessoas que já são portadoras da síndrome e não tem conhecimento, acabam retardando esse diagnóstico e quando vão descobrir estão com ela bem avançada, né? E, por exemplo, mulheres, a gente pega uma dona de casa que tem 5 filhos, 4 filhos, que ela é a mãe provedora ali, que é o caso dos homens hoje, eles confundem o cansaço, a fadiga, o sono, que são alguns dos sintomas da fibromialgia, com uma série de coisas, né? É o peso da vida, é o cansaço do dia a dia, toma um Dorflex que passa, e com isso vai se agravando cada vez mais, e quando eles conseguem realmente chegar no diagnóstico, é quando a situação está bem agravada, comprometendo outras situações. Ela pode ter outras doenças associadas, né? Tipo o quê? Ansiedade, depressão, e ela vem e intensifica as dores do corpo, né? Então fica esse enrijecimento do corpo. E o que mais assim pesa quando a pessoa faz um diagnóstico tardio é a família
porque não é fácil você ir dormir e acordar com dor. Ainda ter o humor para trabalhar, ter a vontade para trabalhar, ter a vontade para cuidar da família. E nós somos, assim, muito ignorados, né, por conta disso. E muitas famílias se desfazem, porque nenhum homem quer viver com uma mulher que sofre com dores, que reclama, que não quer ter aquele momento de prazer com o marido, porque tá com dor. E aí vem aquela assim, será que realmente ela tá com dor? Porque é uma dor invisível. E quando você trata da dor, quando você chega a um diagnóstico, você tem uma melhor qualidade de vida. Você não tem a cura, porque isso não tem cura. Não tem cura. Você tem um tratamento para você ter uma melhor qualidade de vida. Muito bem. Daqui a pouco ela vai trazer pra gente como foi que ela descobriu, quando foi que ela descobriu, quais são esses sintomas. E a gente vai conversar com ela também sobre a questão do trabalho da associação a qual ela é presidente. Mas eu já quero mandar um abraço super especial a todos. É portadores que fala? A todos os portadores de fibromialgia, que são os fibromiálgicos. Que nome, né? Fibromiálgicos. Gente, vamos mudar de assunto um pouquinho. Deixar ela aqui comigo. Vocês podem participar e perguntar, tá, meninas? Trocando de assunto, é uma mesinha redonda aqui pra gente. Esse assunto da fibromialgia, ele é um assunto que me toca muito, porque eu tenho um caso na minha família, mas é reumatismo, comprovadamente, né? E a minha irmã, ela foi diagnosticada de forma errada. E esse diagnóstico tardio atrapalhou muito, né? Então hoje ela não tem como mais, né, retroceder ou melhorar a qualidade de vida, porque está bem avançado o tipo de reumatismo que ela tem. Mas teve uma época que eu tinha suspeita dessa fibromialgia, e é um negócio que mexe muito com o psicológico da gente, demais, demais. Teve uma época que eu fiz entrevistas sobre o assunto, chamei até na época a deputada Catarina Guerra, pedi para ela para levar o assunto em pauta, em plenário, projetos de lei. Claro que não foi por isso que as coisas avançaram, mas de tanto que eu fiquei ali apreensiva com a possibilidade desse diagnóstico. E na verdade, como eu disse, como os sintomas se misturam, acabou que na época eu fui fazendo algumas outras coisas que melhoraram a minha qualidade de vida e as dores, elas sumiram. Mas eu tive ali uma pequena noção de quanto que isso impacta o emocional da gente, principalmente. O que não é diferente em relação ao próximo tema, que é a questão do autismo, não das pessoas que têm o autismo, mas das pessoas que cuidam, né? E um dos motivos de eu trazer aqui, eu estava lendo hoje sobre o projeto do Instituto Federal de Roraima, e uma parte que me tocou muito, e foi por isso que eu pedi para a Cris vir, é onde ela fala, as mães, os pais que não têm tempo, né, de ficar com essas crianças, de fazer ali o tratamento, o cuidado da saúde mental. A gente traz o projeto, faz essa roda de conversas, e aqui nos bastidores eu conversava com a doutora Rosiane justamente sobre isso. A gente tem acompanhado, não é uma larga escala, mas pequenos relatos pelas redes sociais, tipo TikTok, Kawaii, depoimentos de mães que têm filhos autistas e que no diagnóstico confirmado, os pais acabaram abandonando a relação e deixando para trás esses filhos. Então isso é um problema muito pesado, né? E eu queria começar com a doutora sobre isso. Que bom, muito obrigada a todos pelo convite. Eu sou muito grata por participar do projeto hoje do TEAMAR. Estou desde o início do TEAMAR, agradeço muito a deputada e hoje com o apoio da Bárbara também nos apoiando cada vez mais. O que acontece bastante? Antes de trabalhar no TEAMAR, eu trabalhei no Centrinho. Não sei se vocês conhecem o Centrinho de Acolhimento. E lá a gente, juntamente com a gestora, criamos uma sala de acolhimento e atendimento aos pais. Porque antes eles ficavam só esperando. E aí eu falei, olha, vamos aos poucos, só que assim, aos poucos, conversando, aos poucos, trazendo eles para essa sala. Por quê? Porque a partir do momento que eu descubro que eu estou grávida, eu estou muito feliz, eu estou maravilhada, eu vou ter um filho, eu tenho uma família. E aí vem várias situações, inclusive às vezes o diagnóstico precoce ou pós o nascimento, dependendo da situação, como é o caso do autismo, é um pós-diagnóstico e tem os níveis de suporte. E dependendo dessa situação, a mãe começa a ter um luto em vida, porque é um luto da aceitação. E junto a esta aceitação, o que acontece bastante, infelizmente,
o afastamento da pessoa que era para estar dando o apoio naquele momento. E devido a este afastamento, inclusive no TEAMA a gente chama que é um centro de acolhimento à família. Também aos adolescentes, mas a gente atende a família, porque também tem os pais. A gente pode dizer que são poucos, mas tem os pais. E eu atendo esses pais também, entendeu? Hoje, para eles terem um momentinho deles, para eles terem a vivência deles, e às vezes até em casal mesmo, porque eu preciso nem que seja ter o meu momento de café com a minha esposa. Pois é isso que eu trago para a mesa hoje, porque eu tenho observado muito isso. Como as coisas estão evoluindo e como as redes estão se adaptando. Porque, primeiro que o autismo, ele deu uma explosão na época da pandemia. Isso. Que os pais começaram a ficar em casa e observar alguns comportamentos. Isso. Né? E uma das coisas que eu deixo bem claro, gente, não é frescura, não é modinha, porque a gente já ouviu muito isso. É o que? Hoje temos acesso à informação, à internet e recursos, recursos financeiros, não, recursos de testes. Eu sou neuropsicóloga e hoje eu tenho no mínimo mesmo para fazer 10 testes para fazer, para ter realmente o diagnóstico dessa criança. Após essas, dependendo, 8, 10 sessões, ela vai ao médico com este laudo e verifica. A gente chama do laudo pequeno, né? E finaliza. Mas eu até falo, a partir do momento que eu tenho aqui um laudo, eu finalizo o quê? Um capítulo. A partir de agora, vou abrir um outro capítulo, porque inicia aquele novo momento. Terapias, momentos que eu vou precisar ter em família, com profissionais e escola. Eu até falo, a gente vai trabalhar num tripé quando é criança até um certo ponto, porque é escola, terapia e família. E é necessário que eu faça sempre essa junção. E, lógico, nesse meio tempo eu tenho que lembrar que eu sou mãe, esposa, que eu sou uma pessoa e às vezes eu preciso do meu café. Eu falo que o meu momento de café é muito sagrado meu, eu gosto muito. E eu até falo, não precisa ser 2 horas. É 1 minuto para lembrar como é seu nome, quem é você, principalmente nesse momento. Doutora, me permita lhe interromper, né? A gente está falando assim no nível muito bom de vida, né? Mas se a gente pegar o pessoal que tem uma condição, né, bem mais inferior de tudo mesmo. Sim. A mãe solteira. Vulnerabilidade. A vulnerabilidade, obrigada pela palavra. Essa situação, ela já fica um pouco mais assim... Difícil mesmo. Eu tenho um caso, inclusive, de uma das pessoas que eu faço atendimento. Elas são 5 filhos, 4 são autistas. Oh, Jesus, é demais. Ela teve toda a situação e o suporte que ela tinha em casa, que era, no caso, seu esposo, não conseguia lhe dar o apoio suficiente. Então, no caso, quem dava apoio era a filha mais velha, que vinha ajudando com as demais crianças. E, lógico, não é fácil. Essa mãe mesmo passou por várias situações, por isso que a gente vem fazendo o acompanhamento dela constante. Eu percebo que realmente essa rede, ela tem se ampliado muito, se estendido à família, porque... É necessário. Como você falou, tem ali a criança que tem o autismo, ok, né? Tem os médicos, os tratamentos, alguns medicamentos, algumas, né? Ok. Mas quem está em volta ficava totalmente desassistido, desamparado e, como você falou, você planejar uma gravidez e receber um diagnóstico desse, né? Você olhar para um filho e você dizer, olha, já era difícil se fosse, né, saudável, agora como é que eu vou fazer? Então, assim, eu fico imaginando, eu tenho uma sobrinha que ela tem 2. Eles têm 10 anos. Um consegue sair, o outro... Eu não consegue. E é diferente, né? Ainda tem mais isso, que é o grau que falar. Não, nível de suporte. Nível de suporte. Não pode falar mais grau, tá, gente? Nível de suporte. Isso. E, na verdade, nem é questão, muitas vezes, do nível. Às vezes ele pode estar no mesmo nível, mas ele é singular. Ele é ele. Então, cada autista, ele é único.
Eu sou uma pessoa autista, fui diagnosticada mesmo? tardiamente. Meu Deus. Acontece Descobri bastante. através, né? Porque por ter uma filha autista de nível 3 de suporte. Então, hoje meu marido também é diagnosticado. E somos 3 pessoas autistas totalmente diferentes. Eu e meu marido somos de suporte nível 1. E, porém, somos totalmente diferentes. Ele, por exemplo, não suporta barulho. Bora conversar agora nós aqui. Peraí. Bora que me interessei no Não assunto. suporta barulho, vai, que Vamos lá. mais? Então, eu já suporto um pouco mais. E aí, foi isso que uma das coisas que a gente percebeu nele, que ele poderia ser. Mas como autista. começou? Primeiro a filha foi Primeira diagnosticada. filha, né? Então, deixa eu contar minha Conte. história. Conte. Então, eu sou a Cristiane, sou professora do Instituto Federal de Roraima, né? Sou também membro da Associação União de Pais e Pessoas Autistas de Roraima, a UPA. E sou E sou autista, sou esposa de uma pessoa autista e sou mãe da Luara, que é autista, TDAH, TOD, DI, má formação cerebral. E hoje, em 2025, na verdade, descobrimos que ela tem uma doença rara. Então, ela tem uma síndrome rara, que é uma neurodegeneração por excesso de ferro 5. E como é que eu cheguei a todos esses diagnósticos, inclusive do autismo? eu não sei nem como é que eu reajo. Foi um monte. Foi através de muito busca de conhecimento, né? Então, assim, por isso que hoje nós damos muito apoio às famílias, né? Porque o conhecimento, ela é tudo, né? O autismo, ele não é uma doença, né? Ele é um transtorno, porque ele não tem cura, né? E ele é um espectro. Então, é de diferentes formas, né? Ele vai acometer, às vezes, a pessoa de formas diferentes, né? E aí, a minha filha, ela teve primeiro uma convulsão, quando ela tinha 1 ano e 2 meses. E nessa convulsão foi febril, a segunda convulsão já não foi com febre, e o médico disse, olha, você precisa investigar. O primeiro diagnóstico que eu tive, né, da minha filha, foi que ela tinha a hidrocefalia, que é aquela que aumenta o cérebro, né? Fica com aquele aumento. E aí, naquela época, estava a questão da microcefalia, né? E aí já recebi aquele diagnóstico assim, a gente já fica muito preocupada. E eu saí, não sei como, eu consegui dirigir da minha casa, do consultório até a minha casa, foi Deus que foi guiando, né? E aí eu encontrei pessoas também que me ajudaram nesse caminho. Aí me orientaram a procurar o CAPD, né? Que naquela época era o Rede Cidadania. E aí eu fui para ela ser atendida, porque ela precisava de atendimentos multidisciplinares, né? E aí ela começou nos atendimentos ali, quando pequeno, né? Da estimulação precoce. Quando ela tinha 3 anos, o meu marido assistiu uma palestra lá no Instituto Federal da neuropsicóloga Jussara Barbosa, né? Acho que a maioria das pessoas conhece aqui a Jussara. E aí meu marido chegou em casa e disse assim, Luara é autista. Eu, autista? Eu, professora já, né? Mas não sabia o que era o autismo. A gente não sabia o que era. Eu falei... aí aquilo me deu um baque, né? É o que ela falou do processo do luto, né? E aí eu falei assim, então eu vou investigar. E comecei a procurar. Eu fui em psicólogos, fui em psiquiatras, fui em neurologistas, fui em vários tipos de médicos que me falavam onde era para eu ir, eu estava indo. E todos eles disseram que ela não era autista. Porque ela olhava nos olhos. Mas o autismo, hoje já se sabe, tem mais de 200 características. Misericórdia. Não é só o olhar nos olhos. Eu posso olhar nos teus olhos e permanecer. Posso conversar. E tem Posso olhado, conversar, tem posso olhado interagir, muito bem, que ninguém, né? se não tivesse dito, ninguém tinha percebido Ela nada. conversa, ela fala, não tem... Então, aí eu fui, mas eu não estava, sabia que ela era, né? E meu marido também, a gente começou a estudar. E aí eu lembro que eu vivia muito esse processo do luto, mas ao mesmo tempo eu tinha que descobrir, né, sobre a minha filha, o que era o autismo, o que precisava, né, se tinha cura, se não tinha, porque eu não sabia, né? E aí fui fazendo cursos
E aí, num dos cursos, falava assim, você sofre o processo do luto, da criança idealizada, né? Porque eu sonhava com a minha princesa, né? Que ela ia virar médica, que ela ia virar advogada, que ela ia virar qualquer, né? Como toda mãe. Toda mãe sonha que ela ia ser uma bailarina. Não que não possa ser, tá, gente? Eu tô dizendo assim, que naquele mundo, quando você descobre que ela é autista, né? Aí você... E aí comecei os atendimentos, e aí uma psicóloga virou e falou assim, olha, tem um médico, o doutor Lessa, e aí você vai com ele, que ele vai... Eu vou dar nome, gente, porque foram pessoas fundamentais no meu desenvolvimento, viu? Por favor. E aí eu tenho um carinho muito especial pelo doutor Lessa, que eu fui no atendimento dele, a gente passou 1 hora, eu e meu marido... E a minha filha, graças a Deus, meu marido foi um suporte, assim, tem sido, né? E um suporte muito grande para mim. E aí ele virou e falou assim, olha, 3 características principais. Foi falando as características, eu dou uma olhada nos olhos, tal. E a gente observa que a Luara tem. O que você precisa? Eu falei, eu preciso que tenha um laudo, porque através de um laudo eu posso conseguir garantir terapias para ela, através de um plano de saúde, por exemplo, no SUS, né? E outros mais. E aí foi que a gente descobriu que ela era autista e aí comecei a participar, né, de ações de conhecimento e descobrimos que ela precisava dessas terapias e aí fui nos médicos e aí nesses conhecimentos, dessas palestras, a gente também, eu conheci famílias, né, que hoje é a associação que eu faço parte, que me deu muito apoio, e numa das palestras eu descobri que não era normal ter vários diagnósticos, né? E eu precisava investigar, e que tinha um exame específico. Exame... Peraí, é muito exame, mas é bom, olha. Ô, dona Ivanese, você disse 1 hora. Passa aí rapidinho. Vamos, tá vendo? Já vai dar 1 hora. Olha, você que está me acompanhando aí na rádio, acompanha o nosso intervalo comercial, e você que está aqui no canal, segue conosco. Aqui nesse bate-papo. E passa rápido. Eu ainda nem dei meu testemunho. Ainda nem deu seu testemunho. Eita, bem, Glória. Gente do céu. É bem interessante quando elas falam que eu peguei alguns casos justamente de fibromialgia antes de ter a repercussão, porque inclusive às vezes até pela pessoa em casa era considerado, como você falou, você tá inventando alguma coisa. Não é possível todo dia uma dor, porque é constante, né, a dor. E você, como você acabou de falar, levar nomes a quem te ajudou, isso é maravilhoso. Então, isso eu falo que já estão aqui, nossa, no nível muito bom. E é isso que a gente tem cada vez mais, levar e ajudar. Uma das coisas que eu falo é acolher, para poder se sentir acolhida também. E o projeto de cuidar de quem cuida é uma das palavras que eu sempre gosto de levar. Gente, cuide de quem cuida. Às vezes é bom dia, você tá bom? Tá tudo bem? Bora tomar um café? E aí eu até falo, um dia que estiver muito, muito agitado, vai lá na Copa e toma um café com a tiazinha da Copa. Pergunta dela como tá. Então, bora continuando. Nessa fala da nossa querida Rosiane, eu quero aproveitar então como jornalista e estender um agradecimento a todas as pessoas envolvidas que com a caneta nas mãos aprovam leis, apresentam leis, aprovam leis, destinam recursos, porque, gente, olha, tem que dar César o que é de César. E nós temos hoje realmente uma rede muito boa aqui no nosso estado, tanto para as mulheres que são vítimas de violência doméstica, como nós falamos aqui na semana passada, uma rede muito boa. O que nós precisamos realmente é trabalhar a questão preventiva, a questão das mulheres nesse empoderamento, mas de um empoderamento mais assertivo, mais robusto, dando a essa mulher condições de ter uma vida, né, de ela entender que ela sozinha também pode. Isso no quesito do assunto passado, que você pode puxar aqui, uma live anterior, que nós tratamos sobre isso com o pessoal da DPE.
Mas em relação ao autismo, assim que as coisas começaram a surgir aqui em Roraima, nós tivemos também uma atenção muito rápida por parte dos nossos parlamentares, que correram em trazer as propostas, as leis e os recursos. E o TEAMAR hoje é uma realidade nossa. O Instituto Federal é uma outra realidade que nós temos e que são suportes não só para as famílias, mas para as instituições que representam essas famílias, que é uma minoria no meio de uma estatística que ainda é invisível e desconhecida das nossas autoridades. A exemplo, a questão dos fibromialgicos, né? Porque realmente, se você for pegar para fazer uma campanha de exames, né, de busca, de palestras, a gente precisa de mais palestras para tratar deste assunto, para que outras professoras Cristiane possam entender que, encaixou com uma luva, eu acho que eu tenho esse negócio bem aí, tenho que investigar esse trem aqui, porque algo de errado não está certo. Sim. Não é? Como é que, antes de eu voltar para a história da crise, não perde. Sim, segura aí. Depoimento. Vamos entrar no depoimento da Ivanês, para a gente não encerrar aqui o tempo sem ouvir também a tua história. Ali foi por meio da filha e do esposo em uma palestra. E a tua história? Minha história de fibromialgia. Eu sentia muitas dores sempre. Peraí, mas tu também é mãe, né? Que tu falou? Sou mãe atípica. Mãe atípica. Mãe atípica. E eu sentia muitas dores. Então, eu sempre, quando eu ia viajar, eu já marcava antes consulta, né? Ia para fora do estado, já marcava consultas, porque aqui já não estavam me dando suporte e a dor não passava. E eu estava cansada de tomar remédios para dor, né? E eu procurava, deve ser coluna, ia fazer exames de coluna. Deve ser isso, deve ser aquilo. Até que um médico falou assim, o médico de coluna falou assim, eu vou te encaminhar para um reumatologista. Aí o reumatologista, o que é isso? Né? Fui procurar e há 8 anos atrás eu fui diagnosticada, fechou, né? O diagnóstico. Mas não que eu não tivesse, eu tinha dores desde a minha adolescência. Eu lembro da adolescência com dor. E há 8 anos atrás que você teve... Que foi porque eu tentava achando que era outra coisa. Eu não conseguia achar o diagnóstico, né? Até que chegou a esse aí. E aí, tem 8 anos que eu faço o tratamento corretamente, né? Sempre fiz exercício físico, né? Que é o carro-chefe ali, né? Para ter uma melhor qualidade de vida. É o exercício físico, né? Para ter o sono reparador, tudo essas coisas. Mas, infelizmente, a gente não consegue viver sem ajuda medicamentosa. Então, eu preciso de um remédio. É horrível. Eu digo, até hoje eu não aceito esse diagnóstico, né? A minha reumatologista fala assim, a pior coisa é não aceitar o diagnóstico. Aceita. Eu falei, não, eu não aceito, eu não quero. Eu sonho em acordar sem esse diagnóstico. Não tem jeito, mas tem 8 anos que eu sonho em acordar sem o diagnóstico. E quando ela diz, vamos fazer o desmame de tal medicamento. Ai, que felicidade. Não, mas ela tira um e coloca outro. Desmama um e coloca outro, né? Porque a ansiedade, a depressão tá ali constante. Caminha junto. E aí eu tenho que amenizar isso daí para eu não sofrer com dores. Então, as dores, elas estão hoje, assim, controladas. Mas a partir do momento que eu tenho algo muito pontual, um problema familiar, ou um problema no trabalho, alguma coisa, a dor vem. Ela pontual. Ela é pontual. Aguçada, né? Sacode a bichinha ali. Ela diz, eu tô aqui, tô viva. Mas aí recorre para um medicamento. Me identificando, né? Aí você recorre para um medicamento para sanar aquela dor ali, porque o tratamento você já está fazendo. Então a terapia tem que fazer. Sim. Então você tem uma equipe multidisciplinar ali contigo. E é um tratamento caro? A manutenção é muito caro. Muito caro. Imagino. O medicamento é caro. Psicólogo. Ou é psiquiatra mesmo? Tudo. Psiquiatra, psicólogo, reumatologista, fisioterapia e educação física. Tem que fazer. As atividades. Atividade física, porque, assim, graças a Deus... Alimentação balanceada. Tem que ter também, né? Mas, assim, graças a Deus, eu digo assim, nossa cidade, ela tem muitas praças. Então, se eu não tenho condições... Se eu não tenho condições de pagar uma academia, um educador físico, eu posso fazer uma caminhada. Que já vai aliviar, vai endorfinar ali teu corpo, né? Uma caminhada mesmo. Tá vendo? Vai endorfinar o seu corpo. Então é isso.
E falando aí sobre o diagnóstico, né? Sobre o transtorno do espectro autista. Eu estava na fila de adoção, eu queria, né, meus filhos grandes, e eu falei, quero uma criança. E apareceu a criança porque você tem que escolher, né, quando você vai pra fila de adoção, as características que tu quer sua criança. E apareceu a criança. E aí eu olhando lá depois todo o histórico dela, eu vi que eu fui a 5ª família a ser chamada. Porque quando chegava ali e via que era uma criança autista, eles diziam, não quero. Passa pro outro. Eu estava em 25º na fila e eu fui chamada. Eu fui chamada. Porque ele foi dispensado 4 vezes por ele ser autista. Ele é nível 3 de suporte e ele tem deficiência intelectual. E assim, cada evolução que ele tem, que tem todo eu tenho assim minha rede de apoio ali que me ajuda. Ele fica na clínica o dia todo, de manhã, à tarde vai pra escola, então assim, né, a vida corre por ele. Mas cada evolução que ele tem, eu vou lá, eu abraço, beijo, aí eu digo, ai meu Deus, ele não quer abraço, ele não quer beijo, ele fica assim. Aí hoje ele sabe que a mãe dele é do toque, né, a coisa. Você não permitir, né, o assentimento, posso te dar um abraço? Gente, mas eu fico muito feliz. Me explicaram sobre isso, né? Aliás, uma vez falaram assim, olha, nem todo mundo gosta de abraço, mas você pode perguntar, posso te dar um abraço? Deve perguntar. Posso te dar um aperto de mão? Sim. Sim. E aí é bem interessante que é uma das coisas que o toque é diferente um do outro. Sensibilidade, A né? sensibilidade, a minha, assim, a sensibilidade ao fazer isso aqui neles é como se fosse, já falou pra mim, é como se estivesse me arranhando espinhos. Então, assim, quando ele me falou isso, eu falei, imagina tu dar um abraço nele e como se fosse espinhos. Eu entrevistei que é o Nadson. Ele é autista, ele descobriu também adulto. E hoje ele é designer de sobrancelha. Tem um nome lá que ele é mais, né, estudou mais. Então, ele é muito engraçado o depoimento dele. Eu vou trazer ele aqui numa oportunidade. Você também não percebe. Quando você para conviver, que ele diz eu tenho, eu sou. Que aí você começa a observar. Lá na clínica dele, por exemplo, ele tem uma Alexia em cada compartimento. Ele é fissurado nessa bendita dessa Alexia. Meu esposo. Depois, agenda. Em todos os pontos da clínica tem uma agenda. Só que quando você entra, você diz, não, é super organizado. Até que ele diz, não, olha, tem problema pra você? Porque eu sou autista. E bababá. Descobri há pouco tempo na faculdade, estava fazendo um curso de veterinária e no exame de rotina lá, porque sempre fazem, né, entre eles, descobriu-se que ele tinha autismo. E aí ele foi contar a história dele. E é impressionante porque, assim, são coisas que a gente diz assim, nossa, como tá estranho. Mas releva, né? Por exemplo, Mariângela, ele dizia assim, eu não suportava ser convidado para a festa de aniversário. Mas por quê? Porque eu não entendo por que o aniversário é teu e eu sou obrigada a ir. Ele diz, o aniversário não é teu. Socialização, Por que eu tenho que ir nesse aniversário? E outra, por que eu tenho que dar boa noite pros outros? Porque eu não quero que ele tenha uma boa noite. Eu tenho que pegar na mão dos outros. E aí ele conta uma vez que ele passou a madrugada inteira de frente pro espelho, aprendendo a beijar. Porque a namorada dele reclamou que ele não beijava ela. E ele não gostava de beijar. Então quando ele ia era só uma bitoquinha. Então ele passou a noite inteira ensaiando ali para ver se ele aguentava mais uns segundos na frente daquele espelho. E outras coisas que ele tem. Ele compra um saco de bala, ele não para enquanto ele não come a última bala daquele pacote. E assim, é engraçado, né? É estereotipia, né? E aí, pegando essa minha fala, eu queria porque ela falou que tem o nível 1, depois ela vai dizer pra gente, né, as características. E do nível 3? Ele é não verbal. Não verbal. Não verbal. Mas ele se comunica comigo. Aliás, qualquer pessoa. A gente conseguiu dar essa autonomia pra ele. Então, ele quer água, ele chega ali com o copo dele e encosta na gente, né? E de vez em quando ele sai dá, quer, tal, deu tchau. Meu Deus, aquilo ali eu fico muito feliz, né? Então, assim, ele se comunica comigo. tido como uma evolução, essas palavras. Mas assim, ele não usa, como que é o espectro, né? Claro. Dentro do nível dele. Ele não usa, apesar de ser nível 3 de suporte, ele não usa medicamentos. Ele é uma criança que ele dorme a noite toda. Às 20 horas ele tem a rotina dele. 20 horas, tomou banho, colocou a roupinha, ele já vai pra cama, deita e dorme. E acorda no outro dia felizão, porque ele vai pra escola.
assim, pra mim, ele é uma criança atípica. Ele não é atípico, é típica. Porque ele se comunica. Não, ele tem Mas uma eu forma de ouvi, comunicação, assim, né, de uma pessoa e me doeu muito, porque eu senti a dor dela. E quando você diz que tem que cuidar de quem cuida, que ela falou assim, eu dou muito valor à senhora, ela disse assim, eu dou muito valor à senhora, porque a senhora escolheu ir lá e adotar. Você poderia ter dito, eu não quero adotar. Porque ela disse, eu gestei 9 meses e a minha filha nasceu autista. E aquilo ali, gente, ela quis dizer que ela não teve a opção e ela não teve. né? E eu tive a opção e fui lá, né? E aí eu vejo assim que como elas são cobradas, como elas são sobrecarregadas. Não vou dizer que eu não sou. Eu sou sobrecarregada, eu sou cobrada. Mas eu consigo porque eu escolhi levar a vida diferente. Não me cobrar tanto. Mas seria, Ivanês, pelo fato de você também lutar com a questão da fibromialgia, por entender essa questão das dores, da rejeição, porque o fibromialgico, de certa forma, ele sofre uma rejeição, como você falou, né? Então, tipo assim, você tem a empatia elevado ao cubo. Então, de repente, quando você soube daquela situação, você disse, não, ninguém quer, eu vou querer. Eu posso fazer algo diferente, né? Eu posso. Mais ou menos isso, né? Assim, eu tenho que estar com esse cordão, porque eu fico muito triste, porque para eu fazer jus ali à fila, de uma fila de prioridade, ou no supermercado, numa farmácia, eu tenho que estar com um cordão, porque eu escuto palavras jocosas, capacitismo, não tá grávida, capacitismo, ei, a tua fila não é aqui. Eu quero me aposentar assim, jovem, né? E não sabe o que tá por trás daquilo ali, né? Então, por que as pessoas não têm empatia hoje, que eu tenho que andar com cordão para dizer eu tenho uma doença invisível? Eu posso me desregular ali a qualquer momento, quando eu me desregular, minha dor vem, né? E ali tem gente que fica paralisada, né? A dor é tanto que chega a paralisar, não consegue caminhar. E acho que pior do que isso, de tudo isso, pior do que a falta de informação é realmente a de empatia, ou de respeito. Isso. Tem uma moça na internet, desculpa, que ela faz muito sucesso, ela é muito bonita. E ela falou recentemente sobre o diagnóstico dela. É uma coisa que ela não tinha que falar. Pronto. Então ela é muito bonita, ela não tinha porquê de falar do diagnóstico. Mas bastou ela falar. E aí ela faz uso do Cordão. E ela ganha dinheiro fazendo dancinhas, entendeu? Então quando ela dança agora, tem assim uma enxurrada. Uma enxurrada de comentários pejorativos. Sim, pra dançar ela não tem autismo. Né? Infelizmente tem. E a gente vê que aquilo assim magoa muito ela, porque ela tem consciência, ela pensa, ela se expressa, né? E tem um caso parecido com o da Cris, que é a irmã, 2 irmãos e o pai. Só a mãe não tem autismo. E a menina, ela tem o nível 1, já os irmãos têm nível bem elevado, e o hiperfoco dele é em água. A outra é em televisão, e ela já quebrou várias telas. O negócio dela, ela mete o dedo, ela quebra. E essa irmã dela faz conteúdo para poder gerar dinheiro. Para ajudar. Exatamente, para ajudar. Então, assim, as pessoas falam muita baboseira sem ter conhecimento, né? E aquela menina, o pessoal, inclusive, critica ela demais pelo fato dela explicar. Porque ela consegue, como a Cris que está falando pra gente, né? Explicar. Ela explica todos os níveis. Então tem dia que ela tá com fone no ouvido e ela diz, olha, hoje eu tô em crise, eu tô com crise, eu não tô conseguindo ouvir barulho, olha, eu não consegui fazer o exame ginecológico. Então as pessoas ficam dizendo que ela mente, julga que ela mente, que ela se aproveita. Isso. Uma das coisas que as pessoas tinham que entender, o transtorno, a condição, como você queira chamar, no caso da lei, é considerada uma deficiência por conta de lei, coisas características da lei para ser mais rápido. Mas ele é um transtorno de neurodesenvolvimento. Eu desenvolvo, não quer dizer que eu não vou desenvolver, mas é uma habilidade, é um nível, é algo de cada vez.
Uma das coisas que eu uso muito, principalmente em palestra, gente, coloca a mão uma na frente da outra. Não é igual. Você no teu corpo inteiro não vai ser igual um lado ao outro. Então, assim, tem desenvolvimento diferente, tem hiperfoco diferente. Agora, tem uma coisa que eu posso fazer pelo outro, é respeitar. Respeitar. Tanto é que a campanha nacional, né, de conscientização, a campanha mundial, na verdade, de conscientização do autismo, desse ano, a autonomia se constrói com apoio. Aí tem uma menininha, né, ela subindo numa cama elástica e lá tem 2 pessoas segurando a cama elástica. Ou seja, para o filho dela, para minha filha ter autonomia, precisou de toda uma rede de apoio, né? Sejam terapeutas, sejam famílias também, porque uma coisa que a gente sofre muito, e eu vejo assim, relatos das famílias que participam do nosso projeto, né, que a gente carinhosamente chama Projeto Ajuda Mútua, cuidando de quem cuida. Ajuda Mútua, Porque a gente precisa de ser o apoio de outras pessoas também. E as famílias, muitas vezes, né, não dão esse apoio. Descobre, por exemplo, a minha família descobriu que ela é autista, né, que eu sou autista, e não me dá o apoio, não me dá o suporte. E eu preciso, porque muitas vezes eu vou precisar ir para uma fila de banco, eu vou precisar ir fazer um exame, né? E aí eu preciso, quem vai ficar com a minha filha, né? E foi nessa proposta que o nosso projeto veio, né? E hoje a gente tem um projeto tão lindo de tanto acolhimento, que as próprias famílias se apoiam uma a outra, são a rede de apoio uma a outra. Eu me arrepio porque, assim, tem famílias que falam assim, ó, esse final de semana você pode deixar o Joãozinho lá em casa, que eu fico com ele, no próximo final de semana você fica. Ou senão fala assim, olha, aí às vezes a gente está conversando, aí eu preciso fazer um exame, ou eu preciso ir fazer uma viagem, e eu não tenho com quem deixar. Aí a outra família fala assim, não, pode deixar ela em casa, mesmo ela tendo lá um filho de nível 3 de suporte, nível 2, nível 1, mas ela tá lá dando o apoio, porque ela não tem esse apoio, às vezes, na própria família, né? Eu, graças a Deus, eu construí uma rede de apoio, né? Foi uma construção. Mas eu vejo assim, muitas famílias, principalmente as mais vulneráveis, né, que não têm um apoio, por exemplo, do pai, né, que não tem esse apoio. E aí essas mães se sentem sobrecarregadas, porque não é fácil. Além dela ser mulher, né, que já tem toda uma sobrecarga de ser mulher numa sociedade machista, né, ela ainda tem que ter ainda tem que cuidar de uma pessoa que precisa totalmente de um apoio, né? Seja de um suporte 1, 2 ou 3. Porque eu não sei se já posso falar da diferença entre os níveis. Pode. Eu falo um pouco, né, professora? Pode. É porque o nível 1 de suporte, ele precisa de pouco, né, suporte. Então, por exemplo, às vezes ele precisa mais em relação à comunicação social. Às vezes, por exemplo, de não gostar de ir numa festa, mas às vezes é o aniversário da avó. Então ele precisa estar lá, né, pelo menos para a avó se sentir acolhida ali e tal. E aí a gente trabalha isso para que a criança vá lá, ou adulto, ou adolescente. Ele vai estar lá. O nível 2, ele já precisa de um pouco mais de suporte. Além dessa questão da comunicação social, né, tem a comunicação também, né, que ele não consegue fazer, né? Então, às vezes, ele não se consegue comunicar, dizer, pedir uma água, às vezes fala pouco, né? Hoje, por exemplo, a minha filha, hoje ela tem a comunicação, ela é verbal, mas no sentido de que hoje ela usa a comunicação alternativa aumentativa. Ela usa aquelas figurinhas que ela vai dizer, quero água. Hoje tem um tablet também que você pode usar, né? O nível 3, ele já precisa de mais suporte ainda. Ele precisa para tomar banho, escovar os dentes, para se alimentar, para vestir uma roupa, para amarrar um sapato, além da questão da social, da comunicação, né? Verbal, não verbal. Ele vai precisar de muito mais suporte. Então, cada um deles vai ser diferente. Mas não quer dizer, isso não diminui
o nível de suporte 1, né? Que muitas vezes as pessoas são capacitistas, né? Muito capacitistas. É por isso que às vezes a gente não tem coragem de dizer, dependendo do local onde a gente está, que eu sou autista. Porque vão ser capacitistas, vão dizer que eu não sou capaz. E eu estou aqui para provar que eu sou capaz de qualquer coisa. Então, capacitista O capacitismo é você fazer a negação da doença, Não, o capacitista outra, né, é a também? pessoa que é capacitista. Então, por exemplo, numa escola, a Laurinha, ela não vai fazer essa atividade porque ela não é capaz, porque ela é autista. Mas o professor, ele não conhece o que a Laurinha sabe, as habilidades dela, as competências dela. Então, eu tenho que conversar com a família, eu tenho que conversar com a Laurinha, para saber o que a Laurinha gosta, o que a Laurinha não gosta. Rapaz, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Sabe assim, aquele lugar que você entra e quanto mais você mexe, mais coisas você vai ali desenterrando, que 1 hora é pouco. Mas eu ia sair daqui, eu ia para uma outra entrevista. Ela ia pra uma outra entrevista, mas não foi. Mas vai agora. Mas eu quero falar. Mas fale. Faltam 2 minutinhos, é? 1 minutinho agora. Mas é rápido. O nosso estado, maravilhoso, era um dos poucos do Brasil que tinha uma lei para o fibromialgico. Então, nós já fomos reconhecidos. Eu tenho muito a agradecer aos nossos gestores públicos daqui. Sim. Os parlamentares, tanto federal como estadual, como o gestor. Foi o doutor Cláudio Cirurgião ou não, né? Não, foram todos. A gente foi à conversa com Pela todos, comissão. inclusive o gestor, governador, que foi ali e sancionou a lei. Nós fomos bem acolhidos, graças a Deus. Então, tinha muita gente que já foi beneficiada com a lei, antes mesmo da lei federal entrar em vigor esse ano, né? Mas o que eu quero dizer, por todos esses entraves de falta de conhecimento das pessoas, eu desenvolvi a caminhada da inclusão. Porque eu falei assim, eu tenho que levar conhecimento para as pessoas, porque como que eu vou cobrar que eles saibam que o meu filho não aperta a mão, ou não olha no olho, ou não diz bom dia, se eu não disser, se eu não e ali compelir a pessoa a dizer assim, o que é autismo? O que é fibromialgia? O que é TDAH? O que é um PCD? Olha, e eu vou te dizer, te interrompendo por conta do tempo, mas assim, concordando contigo pelo seguinte, eu tiro por mim, Ivanês, eu tiro por mim, Cristiane, eu tiro por mim, doutora Rosiane, que realmente o que você acabou de falar, essas mensagens, elas precisam ser levadas com mais amplitude, mais audiências públicas, mais palestras, mais seminários, mais abertura para as pessoas entenderem do assunto. Porque, por mais que eu seja da comunicação, hoje é que eu confesso para você de casa que tem muita coisa que eu vejo que eu preciso aprender. Termos, nomenclaturas profissionais, diagnósticos, empatia cada vez mais e uma série de coisas que ficou aqui pendente nesse bate-papo de 2 horas, de 1 hora na verdade. De 1 hora. Mas foi ótimo. Né? Faltou muita coisa a ser falada, eu creio que o meu tempo já estourou nesse bloco. Meninas, eu quero aqui de todo o meu coração agradecer, pedir para vocês aceitarem o meu convite nas próximas oportunidades, por favor, porque esse é um assunto de ambas as partes, autismo e fibromialgia, que precisam ser amplamente discutidos e debatidos com a sociedade de um modo geral. É necessário, em uma época em que não há meios de não se comunicar, as pessoas, infelizmente, serem tão mal informadas a respeito, tanto do autismo quanto da fibromialgia. Eu quero agradecer aqui de todo o meu coração a Ivanês por ter vindo aqui conosco. Quero fazer um convite. Rapidola, que já estourou meu tempo. Domingo nós vamos ter a caminhada, a 3ª edição da Caminhada da Inclusão. E vai ser ali no Paraviana e na Luiz Canuto Chaves. Então vai ser 7 horas da manhã, a largada, vai ter caminhada. E após, concomitante, né, vai ter uma feira da inclusão. Oba. Onde vai ter atendimento jurídico, vai ter atendimento médico, psicológico, fisioterapêutico. Tudo gratuitamente para a população. Então, eu convido a todos, quem quiser ir ali, porque a gente tem que dar voz às pessoas que ainda não têm e acolher as pessoas que precisam ser acolhidas. Muito bem. Aí. E o Projeto Autismo, que retorna com a primeira palestra dia 18 de abril. Isso, nós estaremos
retornando, né? Na verdade, já retornamos agora em março, mas em 18 de abril a gente vai falar, né, sobre a questão do autismo e tudo mais. E nós vamos ter várias ações também, né, junto à associação. Inclusive, a gente tem também uma caminhada mais curta, não tão longa, mas a gente já está divulgando a caminhada de vocês também, né? Eu acho que é uma caminhada nossa, na verdade, Sim, né? De todos nós. E fica aberto aqui o convite, sempre que tiver, precisar, nós estaremos aqui à disposição para trazer mais informações, projetos também. A gente tem vários projetos aí para estar divulgando. Por favor, contem comigo, com as nossas redes sociais, com a Rádio Roraima, para ter aqui esse canal aberto de comunicação para vocês. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a vocês e se sintam à vontade. Se não conhece, vão conhecer o TEAMAR. A gente está com 2 unidades, na Santos Dumont e no Jardim Tropical, para atender a população. E se Deus quiser, a 3ª unidade logo. Muito bem, coloca aqui as unhas de vocês rapidinho para eu ver. Bota aqui também. Ai, que lindo! Assim eu encerro o nosso primeiro momento aqui do Sala de Imprensa. Gente, estamos de volta com Sala de Imprensa. Sou Mariângela Marinho. Para você que está entrando agora aqui nas nossas plataformas, pelo canal do YouTube, seja muito bem-vindo. Vou apresentar para você de novo, tá, plantinha? Preste atenção, copia direitinho aí. Isso aqui tá um pouco bagunçada, mas a gente sempre tem que ter aqui para poder, né, um gloss. Sala de Imprensa, minha canequinha aqui para os momentos aleatórios. Tomo café, que repórter gosta muito, jornalista ama o café. Minha garrafinha com bastante água, não está ajudando muito, mas tudo bem. Meu bloco de notas, minha agenda, na verdade, minha caneta, celular para gravar os áudios, é mais ou menos isso que os jornalistas andam nas suas salas de imprensa. E o tablet, para a gente de vez em quando dar um Google aí. No bloco anterior, nós falamos a respeito de autismo, fibromialgia. Foi um momento muito especial, muito importante, muito interessante, que assim minha cabeça fervilhou, vontade de seguir a conversa, mas as meninas vão voltar conosco aqui para nos aprofundarmos neste assunto. Porém, entretanto, todavia, nesse segundo momento do programa Sala de Imprensa, eu vou receber 2 queridas e a gente vai iniciar o bate-papo dando continuidade no bloco anterior, né? Até porque uma coisa puxa a outra, até chegar na área delas. Mariângela, mas como é que funciona esse Sala de Imprensa? Gente, olha, você está vendo que o nosso estúdio é bem amplo. Nós temos aqui espaço para 3 convidados. Então, por que não aproveitar a oportunidade para trazer aqui uma enxurrada de informações? E você aí, ó, fica muito bem informado conosco. No bloco anterior, estava aqui conosco a Ivanês Prestes, que é presidente da Associação de Fibromialgia do Estado de Roraima, falando a respeito da lei recentemente sancionada pelo governo do Estado de Roraima, aprovada na Assembleia Legislativa do Estado de Roraima. Também conversamos com a doutora Rosiane Melviller, que é neuropsicóloga, lá do TEAMAR, que eu chamo carinhosamente de TIAMAR, que é um órgão ligado à Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, e ela veio para representar justamente a nossa grande rede de apoio que hoje o Estado tem para as famílias que têm pessoas com espectro autista. Tivemos uma aula muito boa sobre essa questão do espectro, dos níveis, que não se fala mais grau, se fala nível. E tivemos o depoimento da nossa terceira convidada, que foi uma surpresa neste dia, a professora Cristiane Oliveira, que é coordenadora de um projeto muito bacana ali do Instituto Federal de Roraima, que é um projeto de ajuda mútua, ele é de apoio às famílias atípicas, e ele tem um nome que é o Grupo de Apoio Cuidando de Quem Cuida. Grupo de Apoio Cuidando de Quem Cuida. E pegando o gancho do que Cuidando de Quem Cuida, eu já quero, diretor, chamar o nosso quadro Rede do Bem. O Rede do Bem, ele é um pequeno espaço dentro do Sala de Imprensa, onde nós vamos parar aqui o assunto do dia para convidar você, para convocar a sociedade roraimense a unir as mãos em prol de causas bacanas de Rede do Bem.
No bloco anterior nós falamos da importância, da necessidade de quem não tem conhecimento buscar informação antes de julgar as pessoas, principalmente nessa questão do autismo. A gente acompanhou aqui no bloco anterior do nível de necessidade, da empatia, principalmente com as pessoas que cuidam de pessoas com espectro autista. E essa falta de informação tem realmente magoado, aberto feridas em pessoas que precisam, na verdade, ser acolhidas. Porque quem tem o espectro já recebe todo o atendimento, tem o diagnóstico, tem os medicamentos e tem os profissionais. Mas quem cuida dessa pessoa, ela precisa de uma coisa: compreensão, seguida de muito amor. Por isso, na Corrente do Bem de hoje, eu quero te convidar a participar dessa palestra, que vai acontecer dia 18 de abril, das 14 às 16 horas, no espaço CBV, ali do Instituto Federal de Roraima, que é o retorno do projeto mútuo, que tem aí o nome intitulado Cuidando de Quem Cuida, que é o grupo de apoio do Instituto Federal de Roraima. Maiores informações, vai no Instagram do Instituto Federal de Roraima e fique por dentro dessa corrente, tudo bem? Vamos seguir agora? Seguindo aqui conosco, eu recebo a Lenis Guttier. Ai, que chique. Lenis Guttier. Gente, ela é instrutora de atendimento emergencial ao autista, mas ela também é guarda municipal, ela também faz um trabalho com técnicas voltadas para as mulheres, para lidar com essa questão da violência doméstica. É também uma pessoa que ajuda a Tamara Torres ali no Todos por ela. E eu queria saber em que momento que você faz aquelas fotos belíssimas das suas redes sociais, porque lá tem tudo menos você de farda. Seja bem-vinda. Muito obrigada, é uma honra. Muito obrigada pelo convite. Então, a gente trabalha com assuntos diversos e assuntos sensíveis, né? Então, hoje eu trabalho com treinamento para mulheres, né? Treinamento de consciência situacional para mulheres, que é diferente da famosa defesa pessoal. E também trabalho com atendimento emergencial ao autista, que é uma continuidade do trabalho do TEAMAR. Hoje nós estamos dentro do TEAMAR, inclusive. Só que nós trabalhamos num outro momento, no momento de crise, né? Então, o TEAMAR ele tem esse trabalho com o pré, a crise, o pico de crise e o pós-crise. Então, nossos treinamentos são voltados para professores, cuidadores e policiais, né? Os nossos operacionais de rua, que normalmente são quem são acionados em um momento de crise autista. A grande maioria, como você disse no início, é falta de informação, né? E a gente trabalha justamente com a liberação de informação para a sociedade. Antes da gente dar prosseguimento a esse assunto que muito nos interessa, né? Você é típica, é o tipo da mulher que sabe lidar com muitas coisas ao mesmo tempo sem perder o charme e a elegância, né? Eu tô tocando nesse assunto das redes sociais dela porque ao lado dela também nós temos a Vitória Barreto, que está aqui conosco. A Vitória, gente, ela é especialista, ela é publicitária, especialista em comunicação política. Então, como todo programa a gente traz sempre o assunto voltado às eleições de 2026, hoje eu vou dar para vocês aqui dicas. Eu não, ela. Do que pode, do que não pode, como fazer e como não fazer nas suas redes sociais. Porque a gente vê aí que todo mundo quer ser aí mestre no assunto, mas a gente vê muita gente pagando mico. Eu sou uma. Graças a Deus que recentemente disseram que os posts que estão dando muito views são aqueles que são bem artesanais. Diz a lenda lá para as bandas dos países desenvolvidos. Estou doido que essa moda chegue logo aqui no Brasil, que é para alavancar minha rede social, que a bichinha tá quase parando. E ela, para quem não sabe, é responsável pelo sucesso ali das redes sociais do deputado federal Zé Haroldo Catedral, que deu um salto também em desenvoltura, hein, querida? Seja bem-vinda. Que bom, fico muito feliz que você pensa assim. Eu tô muito honrada de estar aqui com você, Mariângela. Gente que eu sempre levo os assessorados até você para entrevista. Hoje é a minha vez, né? Mas de estar aí conversando sobre um assunto que eu amo, que me movimenta aí dentro da publicidade, é a comunicação política. A gente está aqui para tirar dúvidas. Muito bem. E assim, o Zé, ele mostrou um lado muito bacana, porque ele entendeu muito bem o recado que você levou para ele, a proposta que você apresentou. E hoje o Instagram tem sido uma grande ferramenta na divulgação dos projetos, dos trabalhos, mas de uma forma bem humorada, né? Um Zé diferente, um Zé
que gosta do turismo, um Zé que é pai, um Zé que acompanha o nascimento do filho, um Zé que é antenado com os assuntos mais atuais, que traz projetos, que leva projetos, que visita o interior do estado e que consegue lidar com todos os públicos ali flutuantes da rede social dele, né? Sim, eu acredito que a forma da comunicação dele tem que ser sempre traduzida, na verdade, de todo político. O Zé já está há 6 anos nessa transição de rede social, de quando você era um politiquês demais, para agora que se entende como uma era de informação traduzida, sem esse politiquês, de forma que as pessoas entendam. Porque você imagina aí, um político que, independente do Zé ou qualquer outro parlamentar que seja atuante no seu trabalho, não consiga passar realmente as informações do que faz para o público. Então é sempre visto como um político que só aparece de 4 em 4 anos, né, de que só está, o que muitas vezes é verdade, pode também não ser. Os parlamentares também trabalham muito, independente se é aqui, se é em Brasília, se é na Câmara dos Vereadores, todos eles têm seu trabalho que precisa ser visto pela população. Então, desde 2020, o Zé já esquentava as redes sociais dele 2 anos antes do primeiro pleito dele como deputado federal, já para as pessoas irem conhecendo, né? Então, por exemplo, o humor, você falou, ele sempre traz tudo com humor. Também é um pouco equilibrado. O humor, quando dá para fazer humor, uma linguagem mais responsável, quando é um assunto sério, ainda mais que ele também é um deputado que trabalha na frente do autismo, da fibromialgia, ele também tem leis sobre isso, da defesa da pessoa com deficiência, das doenças crônicas de pele. Então a gente tenta sempre trazer esses assuntos de uma forma que as pessoas entendam. Como é que você consegue dosar? Porque assim, existem os políticos que eles não gostam de ser direcionados. E para a rede social você precisa ter disciplina. Como é que você consegue conciliar isso na agenda dele? Os vídeos, a gente vê que são vídeos produzidos, né? Não é uma selfie mal feita, não é uma câmera invertida. Né? Tem toda uma produção que a gente percebe ali. Tem o Pod Zé, né? Tem o Pois É Podcast. O Pois É Podcast, o Pois É Podcast. Tem ele de terno, tem ele sem terno, tem ele de pai, tem ele como esposo, tem ele como filho. Como é que você consegue dosar isso e fazer com que seja aquele mesmo Zé em várias situações, sem pesar muito para quem assiste, diga assim, não dá um tiro no pé colocando um conteúdo errado na hora errada? Primeiro que ele entende a importância disso tudo, ele reserva um espaço na agenda dele. Por exemplo, antes de vir para cá, eu acabei de vir do escritório. Ele está em Boa Vista, daqui a pouco a gente vai já para um evento, né, para um evento político. Então, aproveitei o intervalo aqui entre a entrevista, mas estava lá antes gravando com ele. Mas ele estava, inclusive, com roupa de academia, porque era o tempo que ele tinha para atender pessoas. Ele saiu da academia, estava lá no escritório. Eu falei, deputado, nós temos esse assunto aqui, né, que um ofício foi enviado para Majari, para levar energia, para inserir a Majari, várias comunidades no programa Luz para Todos, também a questão da internet no Tepequém. Isso precisa ser divulgado. Bora gravar? Bora gravar. Esse não foi um vídeo produzido. Eu estava lá com um celular, um LED, um microfone, e ele gravou, tirou ali meia hora do tempo dele de agenda para gravar. E o Pois É Podcast, não. Aí sim a gente já trabalha com uma estrutura, são vídeos mais produzidos. Então, nem sempre um político ele vai precisar de uma grande estrutura para fazer seu conteúdo. Inclusive, os conteúdos lo-fi, eles já estão em alta, né? Você pega ali seu celular, assim, faz uma selfie, como é que é o nome faz aí? um vídeo selfie. Ensina mesmo a falar o nome. Fiquei curiosa também. Que eu falei artesanal. Tu viu que eu já falei? Ixi, eu colei no artesanal. o já seu- baixei o nível. O seu tipo de conteúdo, por exemplo, ele se escreve LO-FI. Né? É lo-fi que se chama, né? Então, são aqueles conteúdos simples, Você vai sem anotar, tanta eu devia ter produção. trago o meu tablet também para estar anotando as coisas. É porque o tempo real importa muito. Rede social é tempo real. Ele pega tempo. Ele Vamos já entrar no teu assunto, mas é bom pra ti também. Não, porque é eu ótimo, vi eu que tô aqui nas tuas só- redes sociais lá tá bombando Eu também, tô né? aqui só captando as coisas do lo-fi. Eu, assim, as pessoas olham pra mim, gente, eu sou uma sobrevivente, porque eu trabalho com rede social para os outros. As minhas, tu vai lá, é casa de ferreiro, espeto de pau. Eu posto uma coisa aqui, eu começo, tipo, eu vou acompanhar a vida da minha neta na escola. Consigo postar uma semana depois, acabou-se. Não se preocupa, não é só você que sofre. Eu vou aqui, gente, olha, eu vou compartilhar com você, minha amiga seguidora, meus Marilove, aqui, meu seca-barriga. 2 dias só de seca-barriga. Depois acabou.
cabos comprimidos, já não posto mais nada. Então, assim, eu quero até pedir desculpas aqui encarecidamente aos meus, né, seguidores, porque realmente é um negócio, gente, eu te digo, a Virgínia tá rica, tá podre de rica, mas a mulher trabalha, viu? Porque não é fácil, querido. Não é fácil. Eu fico vendo algumas postagens e eu entendo do porquê que as pessoas se encantam muito com aquele glamour, porque realmente tem conteúdos que a gente vê que dá certo, que é o simples, mas é um simples arrumadinho, é o feinho arrumadinho. Ele precisa ter intenção, né, Mari? Tudo que a gente precisa fazer tem que ter um objetivo, tem que ter intencionalidade. E quando se fala de comunicação política, tem que fazer isso de uma forma humanizada, mas sempre intencional. E tem que ser como é que fala a palavra agora, meu Deus? Tem que ter comprometimento. A constância, né, dos conteúdos. A constância. Aí eu fui inventar com a rede social lá, e aí quando eu fui ver, olha, pra você... Fiquei feliz, porque no vídeo que eu fiz, estourou lá, não viralizou, mas estourou. Quando eu fui ver, você tem que postar no mínimo 10 por dia. Eu digo, gente, o que eu vou, como me diz que eu vou postar? E eu comecei a ver, e assim, as pessoas vão viralizando com as coisas mais assim absurdas, né? Que não faz sentido pra gente, mas vai fazer pros outros. Essa métrica que você falou de 10, foi uma coisa que o próprio Instagram te deu? Ele falou assim, posta 10? E o Instagram, ele vai longe, se deixar... Eu digo, gente, eu não tenho tempo para isso, povo, né? Pra eu ganhar dinheiro aqui, pra eu ganhar dinheiro aqui, eu tenho que garantir aqui, como é que vai fazer? Então, assim, é um negócio que realmente é para quem pode, para quem quer realmente se dedicar àquilo ali, porque não é fácil. Tem dia que você não tá com humor, tem dia que você não tá legal. Por isso que eu perguntei como é que você consegue conciliar. Porque eu já trabalhei na assessoria de comunicação e muitos anos, mas na minha época não tinha rede social e já era dificultoso demais pegar uma sonora, fazer o conteúdo da semana. Tô falando aqui do deputado Luciano em relação a Brasília. Já era uma agenda acirrada, já chegava de Brasília, bora pro interior, que naquela época não tinha asfalto, era tudo assim muito precário mesmo. E eu imagino hoje realmente você, primeiro ele lá, você cá, linkar os assuntos, porque quando você pega na rede social, você tem uma constância ali, né? É como se tivesse um roteiro que não se perde. Então a gente vê que realmente é algo que tem que ser extremamente seguido ali à risca, com muito rigor, com muita rotina, e não perder o foco mesmo do assunto. Porque o Instagram, ele é uma rede que é assim, a que eu tô te falando, se você não postar, você não perde. Mas o Instagram, se você fica muito tempo sem postar, você perde. Sim, Mari, agora tem uma questão interessante sobre isso, em relação à constância. Eu acho que constância, eu tenho certeza que constância é ritmo. E o ritmo, ele é pessoal. Eu já falei isso várias vezes num projeto que eu tenho, que se chama Política com Farinha, que é um outro Instagramzinho, que ajuda assessores daqui, de todo o Brasil. O @Política com Farinha, gente, aproveita, segue aí. Política com Farinha, ajuda a nortista que tá indo Brasil afora aí fazer palestra também, levar. Eu vi, Política a gente com Farinha. foi. Vamos anotar o Política com Farinha. Eu vou ter que seguir pelo Política com Farinha. Então, eu falo sobre isso, porque a constância é ritmo e o ritmo pessoal. E ele tem que ter respeito com o ser humano. A gente também não pode pensar apenas, tipo, o eleitor, o telespectador, quem tá ali do outro lado da tela, mas também o que a gente constrói com o assessorado é uma amizade, é uma intimidade de respeitar o momento dele também, né? Então, a gente sente quando a pessoa tá mal. Então tem que ter o respeito. Tipo, hoje não é dia de gravar, não vai ter post hoje, não tem problema, o mundo não vai acabar por causa disso. Mas uma constância beleza, não precisa passar uma semana inteira sem post. Mas quando tiver post, que não seja uma besteira, que não seja uma dancinha, mas que seja algo intencional. Sempre com a intencionalidade. Tem uma coisa bem interessante, eu fui falar dessa questão de respeito, intimidade. E o deputado Zé, ele já está tão acostumado, né? Já são 6 anos que a gente já entende, tipo, isso dá, isso não dá. E ele faz parte da comunicação. A gente sempre brinca que na equipe, onde sou eu, Karina, lá em Brasília, e o próprio Zé, nós somos um trio de comunicação. Ele faz parte, ele gosta de dar ideias. E teve uma vez que eu me surpreendi quando ele me mandou um direct, né, do dele pro meu pessoal, falando assim, olha, Vicky, ele me chama de Vicky, né? Olha, Vicky, quando eu morrer, eu quero uma nota de pesar assim.
Oh, gente. Eu falei, meu Deus, ele já tá pensando nisso. Eu falei, que é isso, deputado? Estratégia intencional, já tá Mas isso até virou um tema de palestra no ano passado, no Compol Roraima, quando a gente produziu aqui. Eu brinquei com esse tema do até que a morte os separe. Com respeito, mas tipo, que bom que se construiu algo que ele espera que quando ele morreu ainda seja assessora dele. Então tem isso. Ou também. seja, emprego garantido por um bom. Bastante tempo. Que viva o homem. Muito bem, gente. Essa é a nossa querida Vitória Barreto. Quero mandar um beijo. Tua mãe tá bem? Tá ótima, graças a Deus. Me ligou hoje, tá na casa de uma amiga. Ela sempre liga de vídeo e fala: olha, ela foi tua babá com 4 anos de idade. É uma Mãe sendo mãe. Mãe sendo mãe. Deixa eu te dizer, vamos já voltar com a Vitória aqui, mas você vai na rede social do deputado Zé Haroldo Catedral para você ver um pouquinho do trabalho dela. Tem aí também o Política com Farinha, que é a rede social. Eu achei muito interessante e eu acompanho muito a evolução dos meus colegas, né? Como eu falei, eu louvo a Deus pelo pouco que eu faço, que é muito, né? Mas, assim, a rede social, eu tenho lá algumas coisas, algumas redes, mas eu faço no meu tempo, né? É uma coisa que eu gosto para poder me manter atualizada. E é uma coisa que eu vi que eu não consigo acompanhar pela velocidade. Então, eu entendo o trabalho de quem fica só ali, que são os videomakers, o pessoal, essa outra área. É uma coisa que eu amo, acho lindo, mas realmente para dar certo a mim eu teria que ter uma equipe para poder fazer acontecer. Mas não daria certo por causa da minha disponibilidade de tempo, que eu já acho que de tanta responsabilidade eu não tenho essa simpatia para rede social. E uma vez falaram assim, e uma vez aí me falaram assim uma vez, Mariângela, engraçado que na tua rede social as pessoas elas gostam de me ver, eu chamo de in natura. Os meus vídeos, os que mais bombam, e não é muito, mas assim que eu vejo que o povo gosta, é sem maquiagem. Quando meus cílios caem. É um lo-fi, quando minha unha tá toda errada. Quando eu tô falando baboseira. Impressionante. Quando eu posto gesso, as coisas mais simples é o que as pessoas gostam. E eu fico, não, mas eu não quero isso. E aí uma vez a minha irmã me falou, é porque o povo, assim, não quer ver a jornalista. A jornalista a gente já conhece, quer ver a marica mesmo, a pessoa. Eu digo, mas é tão... abrindo um adendo, é interessante que quando a gente acaba estando... Assim, igual dela. Né? Quando a gente acaba estando no meio de rede social, realmente parece que as pessoas se interessam mais por quem você é. Sempre. Eu acho que tá tudo tão automatizado na vida, né, que quando você vê que tem um lado humano ali atrás, você se interessa mais, né? Trazendo para o lado político, eu tenho já quase 40, né? E a gente é de uma época onde realmente não tinha essas redes sociais. Eu acompanho a Mariângela já desde que cheguei a Roraima. Olha! Né? Falei, desde que cheguei a Roraima. Para por aí essa conversa. Deixa baixo. E éramos de uma época onde a rádio era o maior meio de comunicação, né? Ainda é um meio muito forte, mas a rede social a gente sabe que hoje, se você não está na rede social, você não é visto. E a proximidade do político com o eleitor, através das redes sociais, é isso que o eleitor quer ver hoje, né? Quem é o político que eu votei? Quem é o cara atrás da linha de frente da campanha? E tem que ver o quanto isso é perigoso também. Era isso. É uma linha muito fina, né? É uma linha muito tênue, né? Muito tênue mesmo, porque assim... Tá passando vergonha. É aí que a rede social, ela pode se tornar uma arma... Exato. Muito perigosa. É verdade. Nós não vamos citar situações locais, obviamente, porque Boa Vista é pequenininha, mas você vai para as redes sociais quando você vai fazer um apanhado, o que tem de gente pagando mico, né, por não saber utilizar essa ferramenta é muito complicado. Né? A gente pode pegar o caso aí, por exemplo, daquela prefeita que foi fazer uma dancinha de biquíni, né? Foi um certo ali que deu muito errado. Muito errado. Para você ver a busca pela atenção na forma de engajamento. E o viralizar, ele é totalmente contra a política. A pessoa que pensa em viralizar, tá pensando errado politicamente. Porque se eu viralizar para todo o Brasil, vamos dizer aqui que eu sou uma vereadora, uma candidata, quem sabe eu quero ser prefeita de Boa Vista em 2028. Se eu viralizar para todo o Brasil, por que o resto do Brasil vai me render de voto? Né? Então tem isso, é trabalhar por região, qual que é a sua intenção. É entender do porquê estou na internet. O algoritmo, as métricas que o Instagram dá pra gente, ele pode iludir as pessoas. Né? Nossa, eu tive milhões de visualizações, nossa, tantos comentários, mas quem são essas pessoas? São o seu público?
para o político, isso importa muito. Agora, para o influenciador, que, por exemplo, Virgínia, vamos citar, né, já que você citou a Virgínia, viralizar é importantíssimo para ela. Porque ela tem um produto para vender. Sim. No caso, o político, ele é o produto. Então, São nichos onde a linha entre o bom humor, entre o profissionalismo, ela tem que andar assim muito constante, né? E no seu limite ali muito bem estabelecido. Senão pesa a dosagem da mão e acaba perdendo a linha. Eu vou já voltar com a Vitória sobre esse assunto e a gente entra na questão das eleições. Tem 5 minutos agora, então eu quero aproveitar esses 5 minutos justamente para falar sobre o nosso canal de denúncia. Gente, o canal de denúncia, para você que está assistindo Sala de Imprensa, é coisinha rápida. Nós estamos aí enfrentando, eu digo enfrentando, porque realmente, olha, essa eleição veio, olha, de encomenda. O que está rendendo aí de muitas informações e desinformações não está no gibi. Inclusive, o Tribunal Superior Eleitoral falou recentemente em nota, né, divulgou em nota, que tem fake news que já estão acontecendo, inclusive apresentar aí um aplicativo como se fosse do Tribunal Superior Eleitoral e não é, pedindo confirmação de dados importantes e pessoais. Quero falar para você, procure o site do Tribunal Superior Eleitoral, procure as fontes oficiais. Não pegue nada que seja paralelo e que não tenha uma identificação forte com a marca, né? Procure se informar cada vez mais sobre esses assuntos e lute para que as fake news elas não venham dar o tom das nossas eleições. Não dissemine as fake news, por favor, porque isso acaba atrapalhando um processo que é sério e que é muito importante, principalmente em relação aos candidatos com notícias falsas. Vamos tentar fazer uma eleição justa e igualitária para todos. Por isso, o nosso canal de denúncias hoje veio, 3, 2, 1, o nosso canal de denúncias hoje veio para fazer esse apelo a você. Entre conosco nessa campanha, abaixe as fake news e tome muito cuidado com as mensagens de aplicativo, as mensagens que chegam nas suas redes sociais, no seu privado, dizendo que é do Tribunal Superior Eleitoral, pedindo seus dados de confirmação, porque o tribunal já informou que ele não faz esse tipo de comunicação. Tem um site específico onde você resolve uma série de coisas, ou então diretamente no seu cartório. Aliás, o negócio está tão avançado que o único serviço que você precisa ir presencialmente hoje é a emissão do primeiro título de eleitor, ou então as pessoas que na época da pandemia deixaram de registrar a biometria. Somente nesses 2 casos é que você precisa ir ao cartório eleitoral mais próximo. Os demais procedimentos, todos você consegue fazer aqui, ó, no seu e-título. Muito bem, gente, olha, vou para o intervalo comercial, para você que está aí acompanhando pelas ondas da Rádio Roraima M590, mas para você que acompanha no YouTube, seguimos por aqui. Maninha, bora lá agora falar da sua rede social? Vamos. Você já deu aí uma... sim. Já vou fazer umas mudanças já de A dona lo-fi. política, a dona política com farinha, Vitória Barreto já deu uma espiadinha. Quando eu falei que você é bem assim, o resumo do que é a mulher que está em todo lugar, a mulher ocupa o lugar que quer, faz o que quer e com muita maestria, a gente está falando de você. Né? Fico honrada. Eu queria saber de tudo que você faz, vamos lá pela ordem. Pela ordem. Pela ordem. Eu sou guarda municipal, já tem 10 anos, né, de instituição, trabalho no operacional, trabalho na rua, nas viaturas. Dou aula para concursos. Com esse cabelão públicos. todo aí. Com esse cabelão todo, ele fica escondido. E dou aula para concurso público, né, sou da área do direito, a gente trabalha com aulas para concurseiros aí. E fui descobrindo algumas outras profissões e fui me especializando. Uma das profissões que eu tenho muito orgulho é a que eu estou representando aqui, o Todos por Ela, que é uma rede de proteção feminina. Nós trabalhamos com a rede de acolhimento, de proteção, de informação para as mulheres. A gente sabe que nos últimos tempos, né, nós temos aí uma onda de violência muito forte. As redes sociais nos ajudaram muito com a questão da divulgação. Muitas coisas sempre aconteceram no âmbito de violência, a gente estava até conversando ali fora, que isso é estrutural, né? E que as pessoas não sabiam. Nós temos, inclusive, dentro de Roraima, diversos crimes de grande vulto que acontecem
e que as pessoas não imaginam que aconteça aqui dentro. Hoje, infelizmente, nós estamos aí num ranking altíssimo de violência contra as mulheres. Roraima está no topo do ranking, tanto de violência contra as mulheres, quanto de feminicídio e estupro de vulnerável. Então nós trabalhamos com alguns temas sensíveis, né? No meio dessa confusão de vida, eu me descobri TDAH e comecei a pesquisar sobre os neurodivergentes. Alguém se identificou ali. Não, eu tenho que sair daqui hoje e procurar meus diagnósticos, porque... Senti uma identificação aqui, viu? Em 2019 eu fui diagnosticada, eu já sabia que eu era diferente desde muito cedo, desde muito jovem. Não tem como você se identificar igual às outras pessoas. Eu pesquisava no Google, assim, pessoas que tinham sido deixadas por extraterrestres, assim. Porque eu me achava tão diferente de todo mundo, que eu não posso ser desse mundo. Eu com 10, 12 anos eu pesquisava, será que eu fui deixada por uma extraterrestre? Será, Senhor? E aí me descobri TDAH e a vida foi me trazendo e hoje me trouxe para os autistas, né? A gente trabalha com informação e treinamento. Então, eu sou instrutora de atendimento emergencial, a gente deu continuidade, estamos dentro do TEAMAR, junto aí com a deputada Ângela também, a gente dá continuidade ao trabalho do TEAMAR, só que nós trabalhamos no outro nível, né, que é o nível ali já da crise. Então, nós trabalhamos na pré-crise, pico de crise e pós-crise, a escalada e desescalada de crise. Quando no serviço operacional, eu me deparei, há alguns anos atrás, com uma ocorrência. E quando a deputada nos chamou para trabalharmos juntos, ela perguntou, você não tem nenhum autista na família? Não, mas por quê? Por causa dessa ocorrência. Alguns anos atrás eu me deparei com uma ocorrência e que eu não sabia lidar com ela. E que foi um desastre completo, porque a gente não sabia como lidar. E em pesquisa eu descobri que ninguém sabia como lidar. Nós tínhamos no Brasil um curso apenas que ensina o trato da desescalada de crise. E a maioria dos atendimentos que a gente faz na rua chega na nossa central como surto psicótico. E os operacionais, eles não sabem identificar quando é um surto psicótico, quando é um esquizofrênico e quando é um autista em crise. E o tratamento dessas pessoas, o atendimento a elas é completamente diferente. Inclusive no atendimento ao autista em crise. Desculpa te interromper. E quando é uma pessoa se aproveitando... E quando é uma pessoa se aproveitando. Já aconteceu, golpe, inclusive. Né? Justamente. Então... E a gente começou a ver que o atendimento emergencial, o operacional, ele estava deficiente com essa informação. Né? A gente buscou informação, buscou um curso e já estamos no segundo CAPTE, que é nosso curso local, aí já fizemos algumas adaptações. Hoje a gente trabalha tanto com o atendimento para profissionais de segurança, profissionais de saúde, o pessoal do SAMU já fez treinamento com a gente, a Polícia Rodoviária Federal, nós formamos 36 guerreiros da Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar também. E estamos nesse caminho aí, formando gente e levando informação para que a empatia ela consiga nascer através do conhecimento. Porque entendo também que é muito difícil você ter empatia com aquilo que você não conhece. Então a gente tem levado informação aí por todas essas vertentes. Na verdade, assim, eu não defendendo, mas tentando entender, como eu te falei, né? Todas as vezes que eu trago esse assunto para debate, para entrevista, para conversa, é algo que eu vejo que 30 minutos, 1 hora é muito pouco para entender o quão, assim, diferente, porque, olha, quando veio a notícia na época da pandemia, né, que explodiu os casos de autismo, não é que explodiu, é porque eles estavam ali invisíveis, como é o caso hoje dos fibromiálgicos, como das doenças raras, enfim, uma série das doenças invisíveis, perdão, que são subnotificadas, né, que é essa palavra que fala. O autismo, ele tinha os seus números, tinha os seus dados, mas não se havia o diagnóstico, porque até então era algo totalmente desconhecido da sociedade. E com a Covid-19, as pessoas dentro de casa ali, reclusas, acabou se percebendo e vieram os diagnósticos. Só que, paralelo a isso, hoje ainda é tudo muito novo para nós que ficamos do lado de fora. E para quem está dentro, realmente tem muitos conhecimentos. A Cristiane abriu aqui e ela falou de um jeito que deu um nó na minha cabeça, né? Porque ela falando que o espectro, explicando o que era o espectro, que é diferente da questão do hiperfoco, que é diferente da questão do nível, que o nível 1 ele tem várias características. Eu digo, mana, já não entendi mais nada. Né? Da nossa outra convidada, da Ivanês, é nível 3. Nível 3 suporte, possivelmente não verbal. Não verbal.
a dela já é verbal. Então, assim, para nós é muito assim, é algo muito... Muito diferente. Muito diferente e difícil de abordar sem que a gente consiga machucar e magoar o outro lado. Eu tenho um depoimento que eu vou trazer aqui, eu não pedi permissão da minha filha, mas eu vou ter que falar, que foi algo que, quando ela falou aqui, a doutora Cristiane, a Rosiane, sobre o luto, né? Que tem um termo que fala lá quando você descobre o diagnóstico. Período de luto. Período de luto. Eu lembrei do que aconteceu com a minha filha. A minha neta, ela não é diagnosticada com a questão do autismo. Não é. Mas ela tem 3 anos, ela é muito alta, ela é uma criança alta. Ela é uma criança muito falante, porque ela desde novinha, a gente desenvolveu muito isso nela. Ela é uma menina muito serelepe, então assim, todo mundo que chega com a minha filha pergunta se ela é autista. E eu vejo quanto que aquilo magoa a minha filha, sabe? Porque as pessoas, quando vê uma criança agitada demais, já falam logo assim, é autista? E não é uma das principais características, inclusive, né? Mas é como você disse, a falta de informação e a falta de acolhimento, a falta do jeito, né, de você abordar. Nós trabalhamos com esses temas sensíveis e quando se trata de autismo, a gente vê muita falta de amor pelo outro, né? Porque às vezes uma criança entra em crise no supermercado, por exemplo, e aí você tem aqueles olhares julgadores. Tem alguns vídeos que a gente acompanha na internet e tem um deles que me marcou muito, que é a mãe falando assim, eu amo meu filho, mas eu odeio o autismo, porque eu não consigo sentar para comer. Porque o meu filho, ele não consegue, né, ficar sentado comigo para comer. Então, existe um sofrimento, né, inclusive do projeto que eu também acompanho, que é o Cuidando de Quem Cuida, a gente acompanha nas redes sociais. Existe um sofrimento familiar, por isso a gente fala do luto, né? Porque não é um autista, é uma família autista. E quando você conhece um autista, você conhece um autista. Eu sempre falo isso. São características completamente diferentes. Então, cada autista, ele é único. Ele vai ter as características que são especificamente dele. Outro autista, você vai conhecer outro autista com outras características. Então, de fato, é tudo muito novo, né? E é difícil informação. Muita gente não busca, inclusive, informação. E muita gente nem quer esse tipo de informação. E eu vi há um tempo atrás, quando nós fizemos o segundo CAPTEA, que era previsto para 300 pessoas e o CAF lotou com 1.102 pessoas, e a gente viu a necessidade de informação, principalmente dentro de sala de aula, né? Eu tenho uma foto que é a foto Paixão da Minha Vida. É uma professora uma professora de mais de 30 anos de escola, de sala de aula. E ela estava chorando no meio da plateia. Eu sempre passo um vídeo inicial com uma experiência sensorial. E ela começou a chorar, compulsoriamente. Eu desci do palco, fui lá e abracei, levantei, entreguei a mão para ela, e ela segurou a minha mão e começou a chorar compulsoriamente. Então aí eu senti o peso, sabe, do querer ajudar e não saber o que fazer. E não saber o que fazer. Essa é a palavra, não saber o que fazer por um assunto que é tão desconhecido, e quanto mais você mexe, mais você descobre. Né? Eu estava falando aqui para a doutora Rosiane justamente sobre isso, que logo no início era toda uma rede de apoio para a criança que tinha o autismo. Hoje, passaram-se o tempo, nós já falamos da rede de apoio para o adolescente autista. O adulto autista, inclusive o projeto do deputado. Nesse meio tempo, com a evolução e o conhecimento, que ainda é raso, já entrou no quesito de que se o filho tem o autismo, é portador que fala? É portador. Pelo amor de Deus, não quero. Se o filho é portador do espectro, então os pais têm que investigar. E aí, nessa brincadeira, realmente, muitos pais estão sendo diagnosticados, né? Então, aí já não é mais a rede de apoio do portador, nem só do adolescente, mas agora da família. Então, a gente realmente vê que é algo assim muito grande, que a sociedade não consegue acompanhar. E com isso, nós estamos falando de muita gente, porque na hora do atendimento tem o recepcionista, tem a pessoa que faz a merenda, estou falando da sala de aula, né, da escola, tem o professor, tem o cuidador, tem o auxiliar, e toda essa turma precisa estar familiarizada com esse assunto. Todos precisam ter o conhecimento. E como é que faz?
Se você tem que entender a diferença do espectro, como lidar com cada nível, aí tem mais a questão do hiperfoco, tem os que fazem uso de medicamento, tem o que não faz uso de medicamento, tem o que fala, tem o que não fala. Você junta essa turma toda dentro de uma sala de aula? Como é que o professor lida? Eu sempre falo que eu sou adepta a treinamento. Eu acho que cursos teóricos, teoria é muito fácil você encontrar nas redes sociais, em qualquer curso EAD que você faz. Mas e a prática, como funciona? Né? Como o nosso outro conteúdo, que é o de violência com mulheres, as pessoas sempre falam assim, vem dar um curso de defesa pessoal pra mim. Eu não trabalho com defesa pessoal. Desculpa. Falou, não trabalho com defesa pessoal. Eu trabalho com consciência situacional. Consciência situacional. Porque se eu vier aqui hoje, colocar um tatame e ensinar vocês duas alguns golpes de defesa pessoal, eu vou estar passando para vocês uma falsa sensação de segurança. Se Deus me livre, daqui uns dias vocês forem atacadas na rua, vocês vão ter uma falsa sensação de segurança. Será que vocês vão lembrar de tudo que eu passei aqui? Não. Então, para civis, nós não ensinamos defesa pessoal. Nós ensinamos reconhecer o risco, a consciência situacional. Então, eu ensino como você deixar um rastro digital onde você passa. A maioria das mulheres, né, já é o arqueótipo da mulher, olhar para baixo, então olha para cima. Né, onde tem câmera, você está deixando um rastro digital nas ruas, porque caso aconteça alguma coisa com você, as câmeras das ruas são as primeiras coisas que a gente vai atrás no sentido operacional, né? Ela passou por onde? Já que essa mulher estava, vamos ver a câmera onde ela estava. Mas aí você passou de cabeça baixa, de boné, ninguém viu onde você está. Né? Se você começa a reconhecer um agressor, né, a gente ensina a baixar a energia desse agressor. Então, quando a gente fala de palestras, é tudo muito válido, eu entendo que seja tudo muito válido, mas o que é efetivo de fato? Eu ensinar a mulher a correr, sobreviver ou a lutar? Correr, né? Minha mãe fala que enquanto o Fifi corre, mamãe tem Fifi. Então hoje o nosso projeto, né, eu trabalho juntamente com Todos por Ela, que faz essa parte de acolhimento, que faz a parte de informação, né? Inclusive temos o guia, tá? É só entrar lá no @Todos por Ela, pede na DM, que a Tamara manda o link do guia com todas as informações sobre proteção, sobre onde procurar apoio, né? Os nossos números de contato, 180, 190, os celulares que a gente tem disponível aí da Rede de Proteção de Mulheres. Mas o que é efetivo, na hora que vai acontecer uma situação, a mulher está só. A gente não está lá. Então, hoje, dentro de Boa Vista, tudo muito perto, né? Aqui em Boa Vista é tudo muito perto. O lugar mais distante que nós temos a 35 minutos de uma viatura, você consegue chegar numa ocorrência. Só que são 35 minutos. É comprovado cientificamente que os primeiros 7 minutos são essenciais para salvar uma vida. Em 7 minutos é muito difícil ter uma viatura no local. Com certeza. E até porque, sabe o que acontece, Lenins? Por conta de tantas leis que nós temos hoje, os agressores eles estão mais realmente agressivos na hora de cometer. É tipo assim, eu não vou errar. Porque se eu errar, eu vou preso. Porque se eu então, se eu vou preso, eu vou bonito, não vou por qualquer coisa, não. Minha mãe, ela dizia assim, olha, vê se um dia... Quando ela estava dando conselho pra gente, novinha, bebia muito, tudo assim, olha, fica andando com gente errada, depois tu vai ser preso por causa de 2 trouxinhas, vá, olha, não paga nem... Conselho de mãe, né? Que é outro assunto aqui. Enfim. Conselho de mãe é ótimo. Aí, então hoje é mais ou menos isso, as leis estão aí, medida protetiva está aí, então eu sei que depois que eu sair daqui vai dar zica, então eu vou fazer um negócio bem feito. Exatamente. E a gente realmente percebe pelo nível de agressividade, né? Não é só mais nas palavras, e até quando vem as palavras, são duras palavras. Então quando você fala sobre que mais do que ensinar a mulher a se defender, realmente é ensinar ela a ver o grau do risco que ela corre, é muito melhor. Muito melhor. E empoderar essas mulheres para encorajá-las, na verdade, não é nem empoderar, é encorajá-las. Porque eu lembro que você estava falando aí sobre a questão de defesa pessoal, as poucas mulheres que tentaram revidar, né, hoje não estão mais entre nós para contar a história. E as que estão, realmente, ou estão inválidas, né, ou estão desfiguradas. São raríssimos os casos em que essas mulheres conseguiram impedir essa agressão física. Verdade. Então, e muitas delas, por esse... Eu não sou contra, gente.
o empoderamento. Mas como vítima de violência que eu fui durante anos, eu sempre trago isso comigo. Bater de frente, ele tem um certo limite. E o bater de frente não é para você continuar no local. É o bater de frente para você sair dali e dizer para dar o basta. Né? Hoje eu estou te enfrentando para eu dar um basta nessa violência. Mas eu não vou bater de frente para continuar contigo debaixo do mesmo teto. É justamente uma das vertentes do Código Lilás, né, que é o protocolo que nós trabalhamos com o ensino da consciência situacional. É você ver que o agressor, isso é empoderamento, isso é inteligência. É a mulher ser o ser mais inteligente daquele local naquele momento. Porque o agressor, no momento da agressão, já é comprovado que todos os neurônios dele estão em colapso. Ele já programou antes, a grande maioria já é programado antes. É muito difícil o indivíduo que age por ímpeto. Normalmente existe já uma humilhação da mulher constante. Né? A gente viu esse caso agora do coronel, né, que matou a PM. Já era um caso já trabalhado há bastante tempo psicologicamente com ela. Então, assim, a mulher empoderada é a mulher que sobrevive. É a mulher que ela bate de frente. Essa é a verdadeira. Essa é a verdadeira. Ela bate de frente, mas ela bate de frente para baixar a energia do agressor e ela já está vendo aqui, ó, onde é que é a minha rota de fuga? Onde é a minha saída? Como é que eu vou sair daqui? E não voltar mais. E não voltar mais. E não voltar mais, porque esse aqui é o grande X da questão. Uma coisa que também já é comprovada, não é nem cientificamente, é pelos dados policiais. Mulheres que tentaram reatar, que romperam a medida protetiva, também se arrebentaram e feio. Né? Eu acredito que seja por isso hoje que as leis também elas ficaram mais duras nesse sentido. Quando você presta queixa, não tem como tirar mais essa queixa. Né? Os vizinhos já podem também fazer as denúncias. Já é incondicionada. Quando a mulher não quer fazer, quando ela diz, não, né? Foi só uma vez. Quando a gente chega numa ocorrência, eu já cheguei em diversas ocorrências, onde a mulher nos chama, e aí naquele momento ela trava e ela fala, não, eu só queria que você desse um susto nele, eu só queria que ele entendesse que eu não estou sozinha, né? E aí esse é o momento de empatia, esse é o momento onde o operacional ele tem que chamar essa mulher do lado, normalmente tem uma FEI na viatura, eu já chamo a mulher do lado, já tiro ali e falo, olha, eu entendo que a senhora está sofrendo, e aí você tenta convencer essa mulher de que ela pode mais do que isso, mas a gente vê nas redes sociais também um outro lado, que é o lado do julgamento. Isso é muito duro para uma mulher que muitas vezes ela depende financeiramente, ela tem uma dependência emocional desse indivíduo. E não é você indo para a rede social falando lá, é uma mulher que volta pro cara, ela merece uma taca, que você vai ajudar. Pô. Não é Infelizmente, isso vem de próprias mulheres. Exatamente. O pior é isso, é que a grande maioria são outras mulheres. Mas você não sabe qual é o histórico dessa mulher. Você não sabe o que essa mulher já passou, que ela está passando. A gente já teve casos de mulher ter 3, 4 filhos, eu chegar em ocorrência, e que o marido era o único provedor da casa. E que o medo dela era as crianças ficarem com fome. Então você tem que... É um conjunto de coisas, não é só vou sair, mas você tem que chamar essa mulher e dar esse empoderamento dela, mas também dar uma segurança para ela. E também, Lenice, tem a questão de que é o pai dos filhos. É o pai dos filhos. Foi o amor da vida dela. Exatamente. Pode não estar sendo naquele momento, mas foi o homem que ela escolheu. Ele não começou batendo nela, né? Teve um relacionamento lá atrás, tem sentimento, tem convivência, tem uma série de fatores. Então, assim, a gente volta nessa questão da palavra, da empatia mesmo das pessoas. E tentar entender que há casos e casos. Casos e casos. O acolhimento, né? Ele é necessário. O acolhimento, ele é necessário, mas acima de tudo também tentar compreender essa mulher do porquê que ela está ali, né? Que aí ela vai deixar escapar, se é pelo sentimento, se é pelo amor, né? Às vezes também tem a questão da crença, que as mulheres creem, não estou falando de religião, estou falando de crença. Eu creio que, né? Porque quem sabe da pessoa é ela ali que convive. Né? Então, realmente a gente chegar naquele primeiro momento e apontar o dedo é muito complicado, até porque essa mulher ela já está destruída, né? Já tem, fora a cobrança da sociedade, a dela mesma, né? De dizer, poxa, mas por que ele me bate? Né? Ou por que eu continuo aceitando? Por que eu continuo aceitando? Por que eu não tenho força? Por que eu continuo amando? Né? Por que eu não me sinto capaz de sustentar os meus filhos, de sair dessa vida? Por quê? Não. E eu já atendi ocorrências assim de mulheres que trabalham, que sustentam o homem, inclusive. E uma das ocorrências mais recentes assim que mexeu muito comigo foi o indivíduo, ela é empresária, né? Ela era empresária, o indivíduo morava com ela, trabalhava na empresa dela,
quando casou com ela já era empresária. Né? Ele mais jovem que ela. E ele arrumou um amante e ele levava a amante pra bater nela. Eita. Porque ele falava assim, se eu bater em você, eu vou responder pela Maria da Penha. Então Mas eu sei que ela pode te pode. bater. E ele levava a amante. E quando eu cheguei, quando a gente recebeu a denúncia, e quando a gente chegou, aquela mulher me olhou assim, com um olhar de vergonha. Sabe, você conseguir identificar na pessoa que ela está envergonhada? Eu chamei ela no canto e falei, olha, não tô aqui para te julgar, eu tô aqui para te ajudar. Mas é muito difícil, principalmente porque a gente sabe que a maioria dos operacionais são homens. E não são todos os homens que têm essa empatia. Né? A gente está ali com um treinamento específico, mas tem hora que não é treinamento, é coração. Tem hora que é preciso ter empatia. É preciso você olhar para essa mulher e mostrar para ela que pode mais. Sabe? Que ela pode sobreviver, que ela pode deixar isso. E é muito difícil. Realmente a violência doméstica hoje é... Pai, esse programa, não sei nem porque foi que eu pautei essas coisas, porque... Senão vai longe aqui. Vai longe, e eu tô com meu coração tão pequenininho, porque são assuntos muito, assim, complexos, extremos, são muitos depoimentos, muitas coisas. Esses últimos dias eu tenho noticiado, eu tava cobrindo o Lando Santos aí no Polícia, e eu dei graças a Deus que o Lando, né, quis voltar logo, porque eu não tava aguentando mais. Estupro de criança, violência doméstica, mulheres sendo puxadas para o tráfico de drogas, mulheres aliciando seus próprios filhos, entendeu? Então, assim, algo de errado não está certo nessa sociedade. E os que estão sãos ainda e que lutam por essas causas, para combater esses males desse século, precisam também ganhar sua voz. Eu acredito que tenha sido por isso que eu tenha pautado temas tão difíceis e não tenha baixado guarda. Foi muito difícil para você que está chegando agora, assista aí os nossos primeiros blocos, fica nesse aqui. As meninas vão voltar, por favor, em outras oportunidades. Com certeza. Vitória, as eleições só estão começando. Só. Nosso assunto vai ficar para uma segunda oportunidade, mas eu já quero aqui confirmar com você sua vinda, para a gente poder fazer esse pode ou não pode. Claro, com certeza. Porque eu estou esperando andar, porque agora estou no momento de federação, de filiação, então a gente não consegue citar nomes ainda, porque a gente não sabe quem é quem no jogo do bicho. Mas quando tiver já dentro mesmo no período de eleição, eu vou te pedir para retornar conosco, não sei como é que eu vou fazer isso na Fica à agenda, disposição. na agenda do deputado Zé Haroldo, um abraço para ele, mas para você vir para essa brincadeira do tira-teima, né? Pode ou não pode pra gente fazer aqui das redes sociais, porque olha, se tem muita gente errando, tem muita gente acertando e ganhando dinheiro, comprando casa através das redes sociais, não é? Muito bem, e a Vitória vai voltar aqui. Siga a Vitória nas redes sociais, eu quero divulgar aqui, @Política com Farinha. É isso mesmo. @Política com Farinha, por favor, para você ficar por dentro do trabalho de uma das melhores publicitárias. E para você que está atrás aí de uma profissional para te ajudar nessa área, na carreira política, tá aqui, ó, mão cheia. Vitória Barreto. E essa lindeza que tá na nossa frente, que olha, hashtag te admiro demais. Tô encerrando aqui o mês de março alusivo com uma pessoa maravilhosa, iluminada, que nos representou muito bem aqui, né? Com certeza. Que orgulho. Ganhou outra fã Fiquei também. feliz, né? E nós ficamos o bloco inteiro aqui, viu, meu queridíssimo? Falando só na primeira função dela, que ela disse, olha, diga aí suas funções, guarda, ficou aí. Parou ali, não deu mais tempo. não deu mais tempo. Mas vai nas redes sociais dela. Vou colocar para você aqui no rodapé do vídeo, mas se não, repete pro pessoal de casa. A minha é Lei Gutier, a gente tem os nossos trabalhos lá, e sigam o @Todos por Ela, que é o nosso trabalho com mulheres, todas as informações, só pedir na DM lá que a gente manda o nosso guia de proteção. Se você estiver passando por alguma situação de violência, entre em contato com os nossos canais 180, 190. No guia também temos os nossos números da DEAN. A DEAN fica ali no São Vicente, na Rua Arariquara. Se você tiver com vergonha, me chama na DM, chama a Tamara, que a gente vai lá te acudir. Muito bem. Mandar um cheiro pra Tamara, que é outra feiosa. Ridícula. Tamara Torres, ali do Todos por Ela, vai vir também conosco aqui, tava com a agenda cheia. É outra, que se for perguntar o currículo da mulher, Ela não cabe, para, ela não para. Não cabe no podcast. E ela tem um pé na comunicação política. Tem bichinha. Eu disse, Vânia, como é que tu consegue? Tu não dorme não? Ainda é empresária. Ela é híbrida. Híbrida. Ela é híbrida. Hibridíssima. Cheiro, querida. Obrigada aqui por ter indicado a nossa convidada tão especial. Gente, olha, amei o programa de hoje. Muito bom mesmo.
Tem umas coisas assim que a gente faz e que acerta um gol de placa. Pena que o Brasil ficou feio aí. Não tinha como lembrar, né? Mas traumatizou, hein? Bora melhorar esse negócio. Para você, um abraço aí para toda a equipe da nossa Ponto das Impressões. Um abraço para você que nos acompanha até aqui, a toda a equipe da Rádio Roraima. Um beijo no coração para vocês também, meninas. Fique com Deus, porque com ele eu vou. Tchau, tchau.